Olá pessoal, aqui é o Professor Baroni, sejam bem-vindos aqui em mais um vídeo sobre aquelas dúvidas que chegam nas redes sociais. 5 perguntas, 5 dúvidas, 5 respostas e olha só, inclusive vai ter hoje uma resposta, uma pergunta bônus com uma resposta bônus. E se você quiser, inclusive, participar, é só você mandar uma pergunta lá para o @Professor Baroni lá no Instagram. Toda terça-feira a gente abre um box de perguntas, então manda a sua pergunta lá. Quem sabe ela aparece aqui na nossa lista de respostas, né? Mande uma pergunta bem bacana lá que eu tenho certeza que a gente vai trazer aqui para vocês. Então, corre lá, @Professor Baroni, já deixa preparado ali, se você não segue, começa a seguir, já deixe preparado ali para você responder as próximas perguntas. Então, vamos lá para a pergunta número 1. Vamos lá? O PR. Eduardo Medeiros, moro de aluguel e tenho um apartamento alugado onde recebo pouco. Melhor vender e investir em FIIs? Então, veja, ele mora de aluguel e tem um apartamento alugado. Então, ele mora de aluguel, mas aluga o apartamento dele, por às vezes é em outra cidade, em outro bairro, né? Olha, Eduardo, eu diria para você que, do ponto de vista matemático, é bem possível que eu te responda sim, né? Vale a pena. Mas depende muito, né? Será que a gente precisa conhecer um pouco mais de você? Será que realmente não vai ter a necessidade de você voltar para esse apartamento seu em algum momento? Será que você não consegue uma condição melhor de aluguel? Será que realmente esse apartamento não vai ser útil para nenhuma situação na sua vida daqui para frente? Acho que depende muito dessa questão. É o único imóvel que você tem? Será que esse é o único apartamento que você tem? Ou você tem 3, 4, 5 que você está me perguntando referente a um imóvel, né? Porque se for um único imóvel que você tem, vendê-lo e comprar a cota de fundo imobiliário, embora matematicamente seja possível, será que do ponto de vista de segurança familiar faz sentido? Essa é uma pergunta que a gente só vai conhecer se a gente tivesse uma possibilidade de bater um papo mais, por isso que inclusive tem, né, Suno Consultoria, essas coisas todas, justamente para conhecer melhor esse tipo de situação, tá bom? Pessoal, por falar nisso, deixa eu falar um recado bem importante aqui para vocês. Ó, está disponível na descrição do vídeo aqui uma planilha para controle de fundos imobiliários. Então vai que o nosso amigo Eduardo resolve aí investir em fundos imobiliários, a planilha ele já tem, né? Então a planilha para vocês baixarem aqui está disponível no vídeo. Então, Eduardo, não tem uma resposta objetiva e direta, matematicamente a resposta pode ser sim, mas do ponto de vista pessoal, temos que analisar um pouquinho melhor antes de tomar a decisão. Então pense bastante antes de decidir. Vamos para a próxima pergunta, pergunta número 2, Dudu B. Nunes. No mundo, né, mercado ideal, o valor da cota deveria acompanhar o valor do aluguel ou do VP? É uma excelente pergunta, né? Olha, ele nunca vai acompanhar do jeito que você gostaria, tá, Dudu? Algumas vezes, claro, o valor de mercado vai estar igual ao valor patrimonial, mas como a gente está agora, boa parte dos fundos imobiliários estão negociando com desconto patrimonial, porque os juros estão altos, tem toda essa pressão aí, né? Essa questão política, questão fiscal, enfim, toda essa questão. Então, hoje nós estamos com o mercado mais depreciado, mas já tivemos vários anos no mercado acima de valor patrimonial, né? 2018, 19, 20, até 21 em alguns momentos ali, várias vezes o mercado negociando acima de valor patrimonial. Então, depende muito do momento. Isso não vai ser assim na risca, então não vai ter isso acompanhando na risca, vai ter momentos de maior e menor. Inclusive, para os nossos assinantes aqui, a gente sempre faz gráficos de histórico PVP. Então, inclusive, convido quem não é assinante, vou até pedir também para o Caio deixar aqui um link para assinatura, Suno FIIs, por exemplo, que a gente faz sempre gráficos ali mostrando o histórico PVP dos fundos, para ver que tem uma média, mas tem momentos que ele fica acima, tem momentos que ele fica abaixo dessa média histórica. Tá bom? Espero ter ficado claro, Dudu. E com relação aos aluguéis, aí não, né? Porque assim, o aluguel ele está mais relacionado lá à economia real, na renda gerada, na negociação contrato a contrato, vacância, no caso de fundo de papel, depende de inflação, CDI. Então, assim, no caso do aluguel, não. Mas no caso do VP, sim, conforme eu te expliquei. Ok? Pergunta número 333, Augusto Tedeschir. Se os aluguéis repassam inflação, por que não vejo os FIIs de tijolo repassarem os proventos? Augusto, eu acho que você está generalizando. Nós temos vários fundos que subiram os rendimentos bastante. Eu não vou dizer quais, para não parecer nenhum tipo de recomendação, mas de fato nós temos vários fundos que subiram bem os rendimentos nesses últimos anos, né? Fundos de shoppings, fundos de renda urbana, alguns de logística, muitos deles aí com rendimento para cima. De fato, alguns outros não subiram, mas aí você tem que contextualizar. Às vezes o fundo teve um rendimento maior,
talvez há 2 anos atrás, porque ele tinha vendido muitos ativos, capturou um ganho de capital muito grande, mas o rendimento base era mais baixo, tá? Então, é muito importante vocês observarem o contexto de cada um dos fundos. Agora, de fato, tem alguns fundos que fizeram, né, uma alavancagem talvez um pouco mal feita, né, teve alguma dificuldade de vacância, ou é um fundo de um setor específico, por exemplo, Lages, né, que teve mais dificuldade, e aí sim, em alguns desses casos, de fato, não foi uma história interessante. Agora, fundo de papel, aí depende, né, pessoal? Se é inflação, se é CDI, aí tem casos e casos, aí você tem que olhar um a um, e essa inflação ela é passada muito mais no mês a mês, né, do que do jeito que a gente imagina aí que seja nos contratos de aluguéis, tá bom? Então, não generaliza, olhe caso a caso, e eu posso te dizer que tem vários fundos, inclusive aqui da nossa carteira, a grande maioria deles vem corrigindo pela inflação. Ah, Barone, eu conheço um fundo grande, que é híbrido, inclusive, tem tijolo, tem logística, tem lajes, e ele tem um tempo aí que ele não sobe o rendimento, tal. Olha de onde ele partiu, tá? Olha de onde ele partiu. Às vezes ele teve uma valorização muito acima da inflação no seu rendimento e agora está mais estabilizado. Então você tem que colocar isso sempre numa perspectiva de pelo menos 5 anos. Pelo menos 5 anos. Tá bom? Espero ter ficado claro. Vamos para a próxima pergunta. Lembrando mais uma vez, se você quer participar, @Professor Baroni, mande a sua dúvida lá no Instagram. Sempre o Caio abre o box de perguntas nas terças-feiras. Vamos ver o que o André, não sei se é IPAN ou LPAN, colocou. Professor, enxerga uma possível redução nos dividendos atuais de alguma classe? Boa pergunta. Sinceramente, eu não estou vendo não, viu? Acho que os que tinham que reduzir, basicamente, foram reduzidos aí mais recentemente, ou aqueles que tinham problema de alavancagem, alguns que tinham questão ali de vacância. O que pode acontecer, talvez, são os dividendos dos fundos de papéis, porque nós temos aí uma inflação que pode talvez cair um pouquinho, e se a gente estiver olhando para um horizonte de 12 meses, é possível que os juros estejam mais baixos daqui 12 meses. Então, os fundos de papéis pode ser que tenham uns rendimentos um pouquinho menores, né? A gente teve uma explosão maior aí da inflação nos últimos 3 meses, e agora talvez fique um pouquinho mais acomodada. Mas isso é uma possibilidade. Não posso dizer que isso necessariamente vai acontecer. Agora, aqueles de renda urbana, eu acho que estão bem estabilizados, de logística de alguma forma também. Tá bom, seu André? Então vamos para a próxima. Lembrando que quem quiser investir em fundo imobiliário, aqui logo na descrição do vídeo tem uma planilha bem legal para você controlar os seus FIIs. Vale conferir, o Caio já deixou disponível para vocês. leonardomenezes.lp. Como eu sei que é momento de rebalancear a minha carteira de FIIs? Olha, você pode rebalancear por fundamento, né? Então, esse fundo não está mais legal, fugiu aqui das minhas premissas e eu quero trocá-lo. Então, esse é um sinal. Agora, tem um outro sinal aqui que eu acho bem bacana, que é o seguinte. Vamos imaginar que você tenha, eu vou fazer uma conta simples para facilitar. Vamos imaginar que você tenha 20 fundos na sua carteira e cada um deles tem 5%. É uma recomendação geral, assim, de uma carteira mais equilibrada, né, que a gente chama até de diversificação ingênua. Ela tende, né, com pesos iguais, equal weight, elas tendem a gerar um retorno interessante no longo prazo e menos susto, né, menos oscilação. Qual que é a nossa sugestão? Nunca deixar menos do que a metade, nunca mais do que o dobro. Ou seja, se a média é 5, nunca deixe nenhum abaixo de 2,5 e nunca nenhum acima de 10. Então, se você perceber que algum está ficando muito acima de 10, talvez seja a hora de reduzir um pouco aqui e rebalancear a sua carteira para aumentar aqueles que estão ficando mais esquecidos ali no seu balanceamento. Então, essa é uma sugestão, uma orientação, não gosto de falar dica, mas talvez ali um pontozinho para você refletir. Quem sabe isso pode te ajudar no rebalanceamento da carteira. Temos mais uma? Temos uma pergunta bônus? Temos uma pergunta bônus? Ou essa ainda é a quinta? O Caio sempre vai me dando aqui as informações. Tenho R$1.000, a Poliane Camelo pergunta, tenho R$1.000 para investir em FIIs. Por onde começar? Boa! Será que temos um ponto de partida? Inclusive, recentemente, a Suno disponibilizou o curso de fundos imobiliários gratuitamente. Quem sabe ela volta, fica de olho aí nas redes sociais, mas olha, nós temos curso de fundo imobiliário, nós temos 2 livros de fundos imobiliários, inclusive são muito baratinhos. Ou se você for assinante Kindle lá, parece que você consegue até acessá-lo de uma maneira mais rápida ali. Nós temos o Guia Suno Fundos Imobiliários, que eu escrevi junto com o Danilo, e temos o 101 Perguntas e Respostas sobre Fundos Imobiliários, que eu escrevi junto com o Jean Tozeto. Tem outros livros também, tem o livro do André Bassi, que é a Introdução a Fundos Imobiliários, tem um livro já um pouquinho mais sofisticado, né, que fala um pouco mais de análise, né,
que você consegue também ter mais informações. Então, eu acho que são pontos aqui do nosso amigo Rony Mendes, né? Depois eu também vou ver se o Caio consegue depois colocar a capinha aqui para você, tanto do André, quanto do meu, quanto do Rony Mendes, que fala sobre aspectos gerais de análise de fundos imobiliários. Então, assim, tem alguns livros que podem te ajudar nesse começo. E tem também os vídeos, né? Tem muitos vídeos introdutórios também, com conceitos importantes. Eu acho que nesse momento o mais importante é você se preocupar em entender os conceitos. Os R$1.000, pessoal, ele não vai ser o grande gatilho que vai mudar a sua tese de investimentos, a sua carteira. O mais importante é você entender os conceitos antes de começar a investir, né? Leia os relatórios gerenciais, comece entendendo os conceitos, tendo dúvidas, participe de momentos como esse que a gente está vivendo aqui para que você possa esclarecer. Então, você tem uma jornada de pelo menos aí uns 3 a 6 meses de estudos intensos, com livros, cursos, vídeos, né? Para que você possa se inteirar melhor. O mais importante é entender conceito, menos opinião das pessoas e mais conceito. A opinião das pessoas é importante? Mas na hora de aprender, o conceito é mais importante. Entenda o conceito. O problema é quando você começa a ver a pessoa dando opinião demais, ela está dando a visão dela. Ok, é legal, a minha visão, a visão do outro, é tudo legal. Mas agora, no começo, o mais importante é o conceito, é entender de fato o que é cada coisa, tá bom? É isso, não temos mais nenhuma. Então, se vocês contarem de novo, até eu perdi as contas, nós fizemos 6 perguntas, foram 5 mais uma bônus. Mas é isso, e quem sabe você queira participar aí dos próximos vídeos, é só mandar ali uma pergunta no @professor Baroni, quando a gente abrir o box de perguntas. Normalmente a gente abre na terça-feira, coletamos as perguntinhas, para que a gente possa gravar o vídeo para vocês aqui entre quarta e quinta-feira. Esse vídeo normalmente é publicado. Então, espero te encontrar na próxima. No mais, um grande abraço. Lembre mais uma vez que tem materiais gratuitos disponíveis, inclusive planilha de controle de fundos imobiliários. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, deixe seu comentário. Quer saber de uma coisa? Nos comentários, inclusive, você pode, inclusive, colocar alguma pergunta. O Caio vai ficar de olho lá e ele vai lá. Quem sabe ele pega uma perguntinha bacana para o próximo vídeo? Quem sabe? Grande abraço, até a próxima. Valeu!